sua colocação perfeita. Até porque, de fato, eu acredito que é necessária uma regulação, mas, em geral, o outro lado sempre vê, quando entra no debate emocional, a discussão como a censura prévia, né? E aí acabou essa discussão. Eu mesmo tenho uma visão no espectro político um pouco mais libertária. Eu sou uma pessoa que gosto muito de acreditar que a gente poderia ter uma equação melhor social, mas a corrupção de muitos governos me deixou um pé atrás em relação ao Estado. E eu sou visto como reaça por muitas pessoas. Ah, reaça, assim. Ah, é o direitista. Sendo que eu me vejo como uma pessoa super ponderada, uma pessoa É. muito mais racional. Uma visão que acho que demonstra um pouco disso, e eu entendo as dores que o próprio Lula está enfrentando agora, é que o nosso mundo está dividido entre ideologias estatais e do capitalismo. Quando a gente pega uma relação brasileira hoje, por exemplo, a gente vive muito a influência do Ocidente nas empresas. Então, empresas, majoritariamente, são empresas americanas, europeias, etc. Só que o nosso balanço comercial, quando você olha quem de fato está pagando as contas, investindo no Brasil, é muito da Rússia e da China. Que são ideologias completamente diferentes, né? Quando você pega plataformas, a informação com as grandes empresas versus quem está fazendo a parte do consumo, do agro. Esse encontro é um encontro muito difícil de equilibrar. Mas cada vez mais as discussões elas estão ficando mais rasas, né? Mais na primeira a discussão da minha ideia ou entre outras coisas que estão poluindo, inclusive, eu acho, o que é a discussão mais humana da questão. Como que você vê, ao longo dessa construção social, o que, na minha visão, é uma distorção ou um desvio em que as empresas ocidentais, por exemplo, elas têm uma agenda social, porque é chamado de woke, né, mas ou do identitarismo, muito maior do que o social, de fato, sobre o emprego, sobre o Estado. Como que você vê essa relação do que a esquerda focou bastante nessa questão identitária versus a questão social mais raiz, mais do direito ao seu espaço, ao direito ao trabalho, ao direito de existir? Como que você vê essas duas coisas acontecendo ao longo dessa história também? Eu acho que a questão social ela é prioritária. Redução da desigualdade social. E quando há essa redução, por consequência, a questão identitária melhora muito. Dou um exemplo. O Brasil foi a nação com o mais longo período de escravidão nas três Américas, 350 anos. Ainda carregando a vergonha também de ter sido o último país a decretar a abolição oficial da escravatura. Ora, os negros no Brasil são duplamente discriminados por serem negros e por serem pobres. Acontece que, de umas 3 décadas para cá, um segmento de negros tem ascendido socialmente. Porque muitas pessoas perguntam, por que agora o negro está em voga? Uhum. Em novela, no jornalismo, ou seja, abriu-se um enorme espaço para os negros e negras. Ótimo. Mas por que eles estão ascendendo socialmente e isso exacerba o racismo estrutural que sempre existiu? Só que antes eu não precisava manifestar o meu racismo porque não tinha negros no meu horizonte, no clube que eu frequento, no restaurante que eu vou comer, sabe? Na sala de teatro que eu vou, não tinha negros. Agora tem. E isso incomoda o racista. E daí, essa exacerbação. Nós temos uma sociedade que, ainda muito precariamente, não importa, mas ela tem um código de direitos. Né? O racismo hoje é crime hediondo. Lamentavelmente, ainda determinação legal que não foi aplicada. Né? Sempre se faz aí um ajuste para não aplicar uma penalidade mais dura com os racistas, como eu gostaria. Enfim. Então, eu creio que se a gente... Até porque muitas vezes também, até no exercício que você comentou do começo,
muitas vezes o racismo acontece entre os próprios oprimidos. Ah, sim. E é isso. Sim, entre os próprios oprimidos. Exatamente. Que em geral quem iria pagar por uma... Né, quem tem dinheiro nunca ia pagar. Exatamente. Como diz o Paulo Freire, cabeça de oprimido é hotel de opressor. É isso. Né? Enfim, isso é muito comum. Agora, eu penso que se nós trabalharmos melhor a questão social, ou seja, reduzir drasticamente a miséria e a pobreza, permitir que o maior número de pessoas dos segmentos excluídos tenham acesso à educação, à saúde, ao trabalho, enfim, a uma vida digna, por um lado, isso vai criar um conflito, sim, com essa elite da Casa Grande que se acostumou a tratar os demais como dessemelhantes. Quer dizer, eu não admito aquilo que o ministro Guedes falou durante uma entrevista. Como é que o porteiro do meu prédio vai para uma viagem internacional? Como se o porteiro do prédio dele não tivesse direito a entrar num voo internacional, né? Ou a madame que entrou num voo para Paris e encontrou uma síndica empregada, não era uma moradora do prédio que era síndica, era uma pessoa contratada também no mesmo voo para Paris. E ela ficou indignada. Então é isso. Que vai haver esse conflito, eu até acho saudável, porque abre a discussão. Mas a questão fundamental é a social, é a diferença de classes. Não existe pobre, existem pessoas empobrecidas. Ninguém escolhe ser pobre. Todas as pessoas foram estruturalmente, muitas vezes eu não fui, mas o meu bisavô foi levado à pobreza. Ele perdeu a terra, ele perdeu o emprego, ele perdeu isso. E aí cria-se uma sequência geracional de desprovidos, de pessoas excluídas, do qual aquele que é totalmente lascado ou vira bandido é o resultado mais podre dessa sequência de exclusão e desigualdade. Então eu creio que nós temos que tocar na questão identitária, mas, sobretudo, tocar na questão social. Na questão social e na questão cultural. Por exemplo, até há 10 anos atrás, pessoas ilustradas, pessoas com nível universitário, chegavam a dizer que os indígenas são inúteis. Sem nenhuma noção do que representa a existência dos indígenas, o que representa a cultura deles e o quanto nós somos tributários dessa cultura. Em vários segmentos, mas vou pegar um. No segmento farmacêutico. 90% dos medicamentos que nós compramos na farmácia é a industrialização daquilo que os indígenas descobriram e desenvolveram. Que os laboratórios vão lá, se apropriam, transformam aquilo em produto industrializado e vendem na farmácia, né? Mas a gente tem que se perguntar por que os indígenas não querem vir para a cidade? Por uma razão muito simples, porque eles são felizes no seu estilo de vida. Eles não têm a nossa concepção capitalista de que vida é acúmulo de riqueza, vida feliz é resultado da soma de prazeres, o que é uma grande mentira. E a experiência de vida leva a isso. Até a maior prova, a meu ver, é que o país mais rico do mundo, que são os Estados Unidos, é o maior consumidor de drogas. E só consome droga quem está frustrado. Só consome droga quem não está bem consigo mesmo, né? A droga é um sucedâneo para ver se o cara entra numa viagem que compense a baixíssima autoestima que ele tem. Fora os escândalos, né, da indústria farmacêutica. Exatamente. Nos Estados Unidos é muito forte, inclusive pela liberação, que o cara às vezes começa com uma dor nas costas e acaba viciado em opioide, né? Exatamente, mas isso eles fazem de propósito, porque eles querem, né, o consumidor cativo.
Então, sabe, é que nem a Coca-Cola. A Coca-Cola cria dependência, né? Até no início, ela foi inventada em 1886, em Atlanta. No início ela tinha cocaína mesmo. Em 1903 foi retirado do produto. Era um xarope, né, inclusive? Era um xarope, mas ela tem ainda fatores que criam dependência, não tem dúvida, né? Então, é isso. A lógica do sistema que nós vivemos é a lógica do lucro. Dane-se quem quiser. Você veja, por exemplo, hoje, a questão do consumo de alimentos ultraprocessados. Como leigo, eu atribuo a maior incidência de câncer a isso. As pessoas estão cada vez mais, porque o alimento ultraprocessado ele é mais barato do que os outros, ele é mais atraente e ele é mais saboroso, mas ele é um veneno. No entanto, as pessoas estão aí, né, consumindo ultraprocessado por essas 3 razões. Porque as nossas escolas e famílias não têm educação nutricional. Isso não existe no Brasil. Né? O brasileiro não sabe o que come. Olha um prato de comida, não tem a menor ideia o que esse legume ou verdura tem de proteína, de vitamina, de sais minerais. Esse cereal aqui, que é o arroz, o feijão, essa carne. A gente não tem a menor noção do que ingerimos. Além disso, não somos educados para fazer a ingestão. O dente, sabemos que serve para embelezar a boca, porque é ruim ficar sem dente. Mas fora disso, não sabemos o papel de trituração dos alimentos. Para que serve a língua, a saliva? E por que o alimento faz um percurso tão longo no organismo? Ele passa pela laringe, pela faringe, pelo estômago e por 2 intestinos. Quase 4 metros de percurso. E a gente não tem a menor ideia o que acontece nesse percurso. Nós comemos pelo odor, pelo sabor e pela visão. Então, nos agrada, é saboroso, manda para dentro. E manda para dentro ansiosamente, muitas vezes, que é o problema da obesidade mórbida. Hoje, no mundo, nós temos oficialmente, né, 780 milhões de famintos crônicos e temos 2 bilhões e 300 milhões de obesos mórbidos. É um problema de saúde pública gravíssimo, gravíssimo. Ou seja, as pessoas, pela boca, querem aplacar a sua ansiedade, as suas frustrações, a sua voracidade. E isso está trazendo graves problemas aí. Para os laboratórios e para os hospitais é ótimo, né? Porque cada vez maior número de pacientes. E aí, Frei, pegando o gancho desse tema, você acha que há um caminho de conciliação, por exemplo, mais regulamentação dessas indústrias? Qual seria o caminho viável para que esse tipo de problema diminuísse? Olha, o ser humano não inventou outra maneira de regular a sua competitividade, que vem lá dos ancestrais na base do tacape e do machado, a não ser pela instância chamada Estado. O Estado é o mal necessário. É um mal necessário. O ideal é que houvesse uma sociedade em que nós, do ponto de vista racional, de consciência da ética, da cidadania, respeitássemos uns aos outros. Mas isso ainda é uma quimera. Então é preciso que haja uma instância chamada Estado, né? E tomara que esse Estado também seja escolhido pela população. O Estado sempre é o retrato da população que ele serve, né? Eu propositadamente evitei a palavra governa, né? Porque o presidente da República é o servidor público número 1. Ele veio para servir, embora na prática essas autoridades se considerem acima do comum dos mortais. Isso é outro problema. Problema da ideologia, do sistema que nós vivemos. Mas o político deveria ter essa consciência ética de que ele é um servidor público. Ele está ali para servir a sociedade. Então não vejo outra maneira fora do Estado. Alguma coisa tem que regular as nossas relações.
Senão, a gente vai se famigeradamente se atritar e aí voltamos à barbárie, não tem saída, né? Então não tem outro jeito a não ser criando uma instância que regule. Eu acho que tem que regular, sim, tem que... Haverá sempre isso, que é censura. Exemplo, hoje falam que regular as redes seria censura. Meu caro, desde que o rádio e a televisão foram inventados, sempre foram censurados. Quantas vezes vocês dois me viram na televisão? Quantas vezes vocês dois me ouviram dar entrevista nas grandes rádios? Por quê? Não que eu não quisesse, porque não me chamam. A minha opinião não interessa, ela destoa com a linha editorial do veículo. Então, a censura sempre houve. Ou seja, há uma seletividade ideológica. O cara que é da rádio A, né, que apoia o Bolsonaro, ele não vai pôr lá um cara que apoia o Lula. E vice-versa. Sabe? Então, isso não tem. Enquanto houver essa contradição na sociedade, a gente terá essa seletividade. Não tem jeito. Né?